Olá, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do Experiências Extraordinárias. Hoje eu estou recebendo aqui o Guilherme Marbach, mais conhecido como Gui Marbach, que é sócio-diretor da Crescimento, um dos maiores especialistas em cultura organizacional que nós temos no nosso país. Ele é um grande estudioso dessa área e durante esse episódio a gente vai falar muito sobre cultura organizacional, como desenvolver uma boa cultura organizacional. O Gui vai trazer alguns exemplos de alguns cases que ele participou de mudanças de cultura organizacional. A gente vai falar de quais são os pilares da mudança de uma cultura organizacional. A gente vai falar um pouco sobre o modelo do Richard Barrett, dos 7 níveis de consciência do Richard Barrett. A gente vai falar também sobre o papel fundamental que a liderança exerce numa cultura, na adesão ou na mudança de uma cultura organizacional. Enfim, é muito conteúdo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. E para isso eu peço que você deixe seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, tá certo? Deixa eu falar um pouco aqui do nosso convidado. Ele é graduado em Ciências Econômicas pela PUC de Salvador e MBA pelo IBMEC. Ele atua como consultor especialista em cultura organizacional, consultor de desenvolvimento organizacional, mentor e coach. Ele atuou durante mais de 20 anos como executivo em grandes instituições financeiras como o Citibank, o Banco Chase, Manhattan e o HSBC, e é especialista em cultura pela Hofstede Centre e Master Training e International Partner da Barrett Values Centre. Além disso, é coach certificado pelo ICC e coach evolutivo certificado por Richard Barrett. Ou seja, uma autoridade no tema que veio aqui no Experiências Extraordinárias para compartilhar com a gente bastante sobre cultura organizacional. Gui, super obrigado por ter aceito o nosso convite. E melhor do que eu falar de você, você falar de você, Gui. Quem é o Gui Marbach? Muito legal. Primeiro que é um prazer muito grande estar aqui com você. Essa possibilidade, essa oportunidade de poder compartilhar, né? Eu acho que é uma das coisas assim mais que hoje me traz mais prazer é compartilhar aquilo que a gente tem aprendido nessa jornada, nessa trajetória. Então, eu agradeço imensamente por essa oportunidade. Você é muito generoso. Obrigado. Espero que seja útil para vocês. Será, espero certeza. que seja que eu traga algo que possa se traduzir num insight importante e que tenha utilidade para vocês, queridos ouvintes. Eu sou, como você falou, um baiano. Estou aqui em São Paulo, já tem 30 anos, mais ou menos. Vim passar 2 anos em São Paulo, estou aqui há 30 anos. E olha, só um pouquinho. Só um pouquinho. Né? E olha que eu tentei voltar, 2 vezes eu tentei voltar para a Bahia, mas a gente acabou não se adaptando de volta, por incrível que pareça, né? Entramos numa forma de fazer as coisas aqui em São Paulo e que ficou dificultado esse retorno por uma série de aspectos e algumas questões específicas de relação com a minha família. Né? Eu tenho hoje 2 filhos, um de 31 que está morando na Austrália, uma de 26 que está morando em Salvador, ela está cumprindo esse papel. Sou velejador, homem do mar, adoro o mar, adoro a proximidade com a natureza de uma maneira geral, mas especialmente o mar. Então eu pergunto, onde é que você se sente bem, assim, integral, digamos assim, de alma, é quando eu estou velejando. Então, são 2 momentos que eu me sinto hoje, assim, em flow com a vida. O momento que eu estou velejando e o momento que eu estou dentro de uma sala conduzindo um grupo de executivos dentro da discussão do que hoje é a minha tarefa, do que hoje é a minha missão, muito conectado com aquilo que é o meu propósito. Então, basicamente, esse é o Gui Marbach, que eu acho que à medida que a gente for conversando... A gente vai explorando mais. Vai explorando um pouco mais. Como é que foi essa transição, para a gente começar a esquentar os motores aqui, como é que foi essa transição de um executivo de grandes instituições financeiras para um consultor especialista em cultura, né, muito conectado com o Richard Barrett, que esteve aqui no Brasil, inclusive, algumas semanas atrás, você esteve com ele em vários eventos, né?
Por que você fez essa transição de carreira? Não sei se eu posso chamar de transição de carreira. Aham. O que te motivou a fazer isso? Conta um pouco dessa história pra gente. Não, legal. Olha, eu comecei, Rod, a trabalhar muito cedo, né? Uhum. Na realidade, essa história até é curiosa. Eu tinha muita convicção do que eu queria para minha vida e eu fiz vestibular para economia, engenharia mecânica e biologia. Você imagina, né? Acertei na economia, num curso que eu fui aprovado em novembro para iniciar em agosto do ano seguinte. Eu ficaria 7 meses de férias. Uhum. Meu pai, quando viu isso, arranjou um emprego para mim. Se não, esse vagabundo não vai ficar assim nessa moleza ali no Porto da Barra. Eu morava ali próximo, então eu acho que ele teve essa visão e que eu agradeço, foi muito bom na realidade, porque eu comecei a trabalhar logo cedo, comecei a trabalhar antes de começar a faculdade na realidade e me relacionei rapidamente com isso, gostei muito do trabalho que eu estava fazendo, me desenvolvi muito rapidamente eu me tornei líder de pessoas. Uhum. E fui me desenvolvendo a carreira no mercado financeiro. E à medida que eu fui me desenvolvendo, eu sempre encontrava alguns dilemas em relação àquilo que era o objeto mesmo do meu trabalho. E hoje, para mim, quer dizer, próximo aos 60 anos, eu tenho facilidade de reconhecer o que era isso. Quando eu me descobri que, na realidade, a questão que me atraía mais do que eu fazia não era propriamente dito o core business de banco, não era o que era a atividade central do banco, mas era me relacionar com pessoas. Uhum. Então, rapidamente, eu me tornei líder, eu tive uma experiência grande de liderança, a última posição executiva minha, eu tinha ao entorno de entre 500 e 600 pessoas no meu grupo, então era um time grande, uma estrutura de grande complexidade. Eu também trabalhei sempre relacionado muito mais na área comercial, mais para fora. Então, o meu negócio sempre foi relacionar com gente. Eu sempre gostei demais disso. E quando eu comecei a me desenvolver e eu saí do banco, aquela ideia de voltar para a Bahia, eu voltei como... eu ocupava a posição de diretor de desenvolvimento organizacional de uma universidade. Eu tive essa passagem voltando para Salvador. Eu tinha o meu par diretor acadêmico. Enfim, mas ao progredir na carreira, eu me aproximei desse primeiro nível executivo, o que acabou me trazendo um pouco mais de incômodo ainda, e eu não me via com muito encaixe no que significa essas relações da política corporativa de uma maneira geral. Então eu percebia claramente o que hoje a gente consegue nominar como entropia cultural, e essa entropia que existia dentro dessas relações da política e do poder corporativo era algo que me trazia um grande incômodo. E aí a vida me levou para... Depois que eu fui para a Bahia, acabei voltando de volta para São Paulo, porque a gente não se adaptou, não se readaptou lá. Eu vim transferido para cá pelo Citibank, né? Saí do Citibank para ir para essa universidade, voltei para cá, voltei para o mercado financeiro, mas rapidamente eu vi que não era isso, empreendi numa frente, uma startup que funcionou super bem, vendi a participação dessa startup que na crise de 2008 e 2009 quebrou, e que foi uma loucura, assim, um baita de um desafio essa passagem. Mas aí já era uma inquietude que já estava me levando para esse mundo da consultoria. E aí foi com um amigo queridíssimo, o Fernando Góes, eu posso citar o nome dele porque é bem amigo mesmo. Ele me disse, cara, você é uma pessoa que tem características interessantes para ser um bom coach. Você pode fazer isso, você pode fazer esse desenvolvimento de pessoas. E de cara esse negócio já me trouxe muito significado. Ele disse, pô, é legal isso, gostei disso daí. E já comecei a me orientar, me preparando para esse pedaço, né? Até, Rod, que teve um negócio bem interessante, porque naquela época o Fernando ele fazia parte da Crescimento. Olha como a vida dá voltas, né? Isso foi há 12 anos atrás, 13 anos atrás aproximadamente. Então ele disse, cara, faz um líder do futuro, faz uma imersão no líder do futuro, nesse momento de transição talvez seja bom para você fazer uma reflexão. Eu fiz o líder do futuro, que eu sei que você também fez, onde nós nos conhecemos, aliás, e foi assim absolutamente revelador. E ali eu disse, eu tenho clareza do que eu quero daqui para frente. Só para explicar, quem não sabe, o líder do futuro é um treinamento que a Crescimento desenvolveu alguns anos atrás, que desenvolve a liderança de uma forma geral. Não posso falar muito mais do que isso, mas eu posso falar que é uma experiência absolutamente transformadora.
né? Em vários aspectos, em vários níveis da vida de uma pessoa que participa desse treinamento. Então, o Gui participou, eu participei, foi lá que eu conheci o Gui, 4 meses atrás, está fazendo agora, 4 meses que a gente esteve lá juntos, e eu passei por esse treinamento, entrei sem muita expectativa e saí uma pessoa completamente transformada. Então, assim, recomendo fortemente que é líder, ainda que esteja começando na carreira de liderança, a Crescimento tem o Líder do Futuro Fundamentos, né, que para você que está começando e para você que já é líder há mais tempo, tem o Líder do Futuro e tem o Líder do Futuro Comercial, enfim. É um treinamento que vale a pena, dá uma olhada no site da Crescimento que você vai gostar. É só para situar o pessoal, Gui, no que é o Líder do Futuro. Excelente. E quando caiu essa ficha, digamos assim, de caramba, é isso, eu vou orientar minha carreira para isso, logo depois o Arthur Diniz, que conduziu essa turma na época, que é o fundador da Crescimento, ele e o PA e a Verônica me convidaram para fazer parte da Crescimento, mas eu não podia porque eu estava num processo que estava numa transição, prestando já uma consultoria para uma ONG, tinha um contrato, não dava, enfim, não funcionou naquele momento, mas já era uma premonição, já preconizava aproximadamente o que aconteceria 7 anos atrás, foi quando eu vim para Crescimento, mas logo no começo dessa minha vida de olhar para desenvolvimento organizacional, o primeiro projeto que eu peguei, maior, mais estruturado, né, já dentro dessa consultoria, pequena consultoria que nós estruturamos, né, eu com o Fernando e mais outros 2 sócios, era um programa de desenvolvimento de liderança e que esse programa de desenvolvimento de liderança ele foi feito com base numa pesquisa de valores do modelo Barrett, e esse programa de liderança era um desenvolvimento de líderes a partir de uma escolha de um desenvolvimento cultural. E eu, quando olhei para aquilo, eu fiquei encantado. Eu digo, meu Deus, dá para colocar número na cultura. Então, assim começou a minha jornada, assim eu fiz essa transição. Eu me identifiquei como uma questão mesmo assim de vocação, de proximidade de propósito, quer dizer, esse prazer que eu tenho de me conectar e contribuir com o desenvolvimento das pessoas, das organizações, isso floresceu de uma forma muito importante nesse momento de transição e se conectou muito rapidamente, diretamente para a cultura organizacional, que é o que eu acabei me especializando mais ainda, isso aí. Ô Gui, e o que a gente fala de cultura, o que exatamente é a cultura dentro de uma organização? Né? O que pode se classificar de cultura dentro de uma organização? Legal. Olha, eu gosto de falar sobre isso, trazendo para o exemplo uma metáfora que eu uso muito. Eu, como velejador, que eu já acabei de me apresentar como tal, que é relacionado com a arte de navegar. Então, quando você pensa assim, legal, eu tenho uma empresa, eu tenho uma embarcação. E a arte de navegar é a capacidade que você tem de se identificar na posição que você está, identificar uma posição desejada de destino e traçar uma rota. Então, eu identificar onde eu estou, traçar um destino e traçar uma rota, é o que eu posso dizer o seguinte, bom, eu estabeleci então aqui uma estratégia. Essa é a minha estratégia, eu preciso chegar naquele lugar, essa é a minha rota, essa é a minha estratégia. Para levar essa minha embarcação, que é a minha empresa, para esse lugar, para essa rota, eu uso um grupo de tripulantes, uma equipe, que é a minha liderança. Então, eu relaciono aqui o seguinte, eu tenho a minha organização, que é a minha embarcação, meu barco, o meu veleiro, na verdade, né? Usando esse exemplo. Eu tenho uma estratégia que é ir para aquele lugar e eu tenho uma tripulação que vai me levar para aquele lugar. Só que é o seguinte, a estratégia pode ser uma ou outra, a depender se o meu barco e a minha intenção é correr uma regata, ou se o meu barco e a minha intenção é fazer um cruzeiro. Aliás, eu sou muito mais cruzeirista do que regateiro. Já corri várias regatas, mas o que eu gosto mesmo é de passear, de curtir, de fazer cruzeiro. Quando você vai correr uma regata, qual é o grande objetivo? Chegar na frente de todo mundo. É velocidade, né? Velocidade, é performance. Então você se estrutura para poder chegar na frente de todo mundo. A precisão de todas as manobras. E você não pode perder um minuto de tempo. Então você está... E muitas vezes o vento está contra, e você contra o seu destino.
e você precisa pegar o seu barco, apertar ele contra o vento, que também é contra as ondas passam por cima, molha todo mundo e você vai naquela adrenalina. Tudo isso faz parte do que é esse processo. Já num cruzeiro, se bobear, você não quer nem chegar. Quanto mais lento, melhor. Quanto mais lento, melhor. Então você vai observando as coisas, os peixes que estão pulando, aquela nuvem, a natureza, e você vai curtindo isso daí. Então, veja, as pessoas ou a liderança capaz de levar essa embarcação, essa tripulação de um lugar para o outro, ela tem o mesmo conjunto de habilidades. O que muda entre uma coisa e outra? A cultura. A cultura dentro de uma embarcação de regata é uma. A cultura dentro de uma embarcação de cruzeiro é outra. E o que importa é você ter uma clareza de que nós vamos correr uma regata. Porque você imagine você trazer uma pessoa para correr uma regata e ele fala, nossa, olha o golfinho que passou ali. Olha, você vai querer matar o sujeito. E vice-versa, né? O e a mesma coisa você está lá querendo... Bora, vai! E colocando estresse. Então, é isso. E nesse aspecto, então, esse é o pedaço do processo. Excelente analogia. E que eu diria o seguinte, a grande importância que a gente tem e o fundamento do que a gente trabalha é justamente isso, é compreender o que é a nossa estratégia, como é que essa liderança compreende o que é essa nossa estratégia e alinhar, organizar para que essa cultura esteja bem adequada ao que é para fazer frente a esses desafios estratégicos. Então, quando a gente olha para a cultura, não dá para a gente olhar para a cultura como uma coisa isolada, entendeu, Rod? Ah, legal, a cultura bacana para todo mundo ser feliz. Não. Quando você olha a cultura na perspectiva da cultura organizacional, quando você olha para a cultura na perspectiva da cultura corporativa, a cultura ela precisa ser útil para fazer frente aos desafios estratégicos. Ela vai fazer sentido quando ela é uma ferramenta, um caminho para encontrar melhores resultados. A beleza do processo é que quando a gente consegue encontrar isso, é a partir do engajamento das pessoas e, portanto, deixando o grupo mais feliz. Então, o aspecto que você falou aqui do Richard Barrett, que a gente traz filosoficamente os conceitos dele para dentro do que é a pegada da gestão da cultura organizacional, é que ela é humanista. Então, a gente traz, e o modelo que a gente trabalha é um modelo de gestão de cultura por valores. E fazer uma gestão de cultura por valores, cuidar de valor, significa cuidar das necessidades humanas. Então, é uma pegada que ela é humanista, ao mesmo tempo que ela é evolucionária. Aí já falei um monte de coisa. Muito legal. E eu já estou aqui com um monte de perguntas para fazer. Gui, quais são os pilares de uma boa cultura organizacional? Né? O que as empresas e pessoas que estão assistindo, ouvindo a gente, deveriam olhar dentro das culturas das suas empresas? Quais são os principais pilares de uma cultura? De uma boa cultura. Existe boa cultura e cultura ruim? Né? Tem isso também ou não? Cultura é cultura. Pois é bem interessante aqui. E aqui tem alguns aspectos que eu queria destacar. O primeiro deles é o seguinte: primeiro é que a cultura ela está se criando na sua organização, você queira ou não. Ou queira ou não, exatamente. É o que a gente chama de, se você não está atento a ela, ela está se criando e a gente fala assim, ela é uma cultura acidental. Ela está se criando de forma acidental. A outra coisa é quando você traz para a consciência e intencionalidade de você levar a sua cultura para que ela trabalhe a serviço da sua estratégia. Então, você colocou ali alguma intencionalidade. E a cultura, as culturas, o que existem assim, na literatura existem várias nominações, identificações para isso, tá? Na minha observação, na minha experiência, eu considero uma cultura forte, uma cultura que ela junta estar compartilhando de uma maneira geral na comunidade o senso comum de significado e propósito com as coisas. Então, nós conjuntamente valorizamos o mesmo tipo de coisas, nós acreditamos no mesmo tipo de coisas, ao mesmo tempo que tudo isso faz frente aos desafios estratégicos. Então, eu considero como uma cultura forte, uma cultura que ela não só ela é bem compartilhada por todo mundo, mas que, ao mesmo tempo, ela faz frente para os desafios estratégicos. E, nesse aspecto, a gente não tem como qualificar uma cultura como certa e como errada, boa ou ruim. A cultura boa é aquela que está bem alinhada com os objetivos estratégicos. Ela é adequada e ela é clara, ela se torna melhor quando ela é muito transparente. As pessoas sabem exatamente o que se espera. Entende? Então, as pessoas falam empresa A, empresa B, olha, empresa X tem uma cultura muito forte, lá é muito hard. Isso é bom ou ruim?
Para quem tem um temperamento hard, um jeito de se relacionar assim, é ótima. Diferentemente de uma cultura completamente soft. Porque uma pessoa que gosta de um ambiente, de uma cultura soft, chega num lugar hard, vai se estressar, não vai ficar bem. Vai sofrer ali, né? Vai sofrer ali. E vice-versa. E alguém que gosta dessa pegada de uma coisa mais hard, vai chegar num lugar soft e vai morrer de tédio. De tédio, exatamente. Não quero mais ficar aqui. Então, eu costumo dizer o seguinte, a melhor cultura possível é aquela mais bem combinada, mais clara, em que as pessoas reconhecem exatamente o que é. E diz, caramba, eu me identifico com essa cultura. Esse é um negócio que tem a ver com a minha alma, tem a ver com a minha conexão daquilo que eu acredito. Gosto desse lugar. Então é por aí. E quais são os pilares? Eu acabei fazendo duas perguntas, uma em cima da outra. E quais são os principais pilares de uma boa cultura organizacional? O principal deles é que ele esteja absolutamente alinhado com a estratégia organizacional. Segundo pilar é que ele seja claro para que todas as pessoas reconheçam. A cultura, é importante a gente observar a cultura sempre em camadas. Então tem uma camada que é a camada dos valores e crenças e significados. Então é importante que as pessoas reconheçam claramente o que são as crenças e significados desse coletivo. Essa é uma camada. E a gente pode fortalecer isso de uma maneira e comunicar de uma maneira a partir de todo tipo de ferramentas de comunicação. Colocamos banner, explicamos, fazemos um onboarding das pessoas para esclarecer exatamente o que ela é. Então, mas isso não é suficiente, porque tudo isso que está escrito no que eu chamo de artefatos de linguagem. Então, quando nós colocamos ali propósito, missão, visão, valores, isso aqui é o que nos identifica. Isso aqui são meros artefatos de linguagem, porque isso não é a cultura. A cultura é o que se pratica. E a gente vai para uma segunda camada, que é a camada do comportamento da liderança. É como a liderança se comporta e como a liderança reage, como a liderança escolhe, como a liderança define, decide. E que, numa cultura forte, por exemplo, nesse pedaço dela está no senso comum de significado e propósito, os comportamentos da liderança eles são congruentes com aquilo que se prega. Eles são congruentes com esse artefato de linguagem, propósito, missão, visão, valores. E aqui vale a pena fazer uma ressalva, que é o seguinte, eu considero nessa dimensão, a liderança não é exclusivamente a liderança funcional. Não são os chefes, vamos chamar assim, para simplificar. A liderança no contexto de um exercício de gestão de cultura é toda aquela pessoa, todo aquele indivíduo capaz de influenciar o comportamento de outra pessoa. Ou vocês não conhecem quem, embora não seja chefe de ninguém, influencia deveras o comportamento das pessoas na organização. Não é verdade? Então essa é uma outra camada, o comportamento da liderança, que precisa estar congruente com essa escrita. E uma outra camada são as regras, os processos, os códigos, as estruturas. Então eu tive uma situação, por exemplo, de uma organização que ela percebeu num dado momento de que ela estava num momento que precisava evoluir, ela tinha uma ameaça concorrencial, então ela precisava acelerar muito níveis de produtividade e eficiência ao tempo que evolução em processos e serviços, e ela precisava se integrar muito no processo fluido de comunicação interna, e descobriu que a comunicação não chegava em cima, então utilizava-se muito pouco da riqueza da consciência desse coletivo, dos níveis mais especializados dentro da organização, que não eram da liderança, tá certo? Aí eles botaram um valor lá, que o valor era portas abertas. Aí você entrava no prédio dessa organização, apertava o botão do andar da diretoria, aí tinha um balcão de recepção com 3 recepcionistas que faziam filtro para um outro balcão com 12 salas, com 6 secretárias. Com porta trancada, com 4 trancas. E mais um corredor para 3 assistentes para o CEO. Entendeu? Então, quer dizer, estava portas abertas, mas olha o que o layout comunicava. Então, quer dizer, é uma estrutura que também comunica o que é uma realidade. Quer dizer, hoje você chega lá, você aperta o botão, você chega na sala da diretoria, você sai do elevador, você já vê inclusive o CEO. Se quiser, você vai caminhando até lá. Mas no meio do caminho, dos 12 diretores, tiveram 2 que disseram: olha, eu não posso me adaptar sem um ambiente de privacidade exclusiva minha, estou indo embora. Tudo bem, mas ficou claro que aqui agora são portas abertas. Aqui vamos derrubar as paredes. Aqui nós temos um espaço de layout fluido para quem quiser vir
e partilhar. Então, essa é uma outra camada de regras, processos, símbolos também. Então, tudo isso junto, quer dizer, é o conjunto, digamos assim, de elementos que... E é impressionante, né, esse exemplo que você trouxe. O quanto uma coisa como layout pode comunicar a favor ou contra um valor ou um ponto da cultura. Né? Então, olha onde vai o nível de detalhe. Né? Se você quer ter a cultura de portas abertas, obviamente você tem que derrubar as paredes. Né? É um ponto que eu, por exemplo, não tinha feito essa analogia. Estou voltando lá nas experiências anteriores de trabalho, falando, é verdade. Eu falava que era portas abertas, mas eu tinha minha sala com a porta fechada. Então não era portas abertas. Né? É impressionante isso. O Gui, consegue-se mudar a cultura de uma organização? E quando as organizações buscam mudar a sua cultura? Em que momento elas buscam mudar a cultura? Legal. Sim, é possível você influenciar para uma evolução cultural, trazer para a consciência de uma cultura de evolução cultural. E hoje, o que a gente procura trabalhar não é num projeto de cultura, é um processo de gestão permanente da cultura. O grande desafio, deixa eu te pegar um atalho aqui que eu acho que é relevante aqui para voltar nessa, respondendo diretamente e objetivamente o que você trouxe, sem ser objetivo. Deixa eu fazer uma volta aqui. Não tem problema, vamos lá. Mas vamos lá. O que acontece? Quando eu trouxe aqui, olha, são 3 grandes dimensões de gestão. Estratégia, estamos falando aqui da nossa rota, do nosso barco, não é isso? Liderança, que é a tripulação, e cultura. Eu preciso alinhar essas coisas. Abraça tudo isso o processo decisório, a governança corporativa. Mas vamos deixar isso de lado por enquanto, tá bom? Então, eu tenho essas 3 grandes dimensões. O grande desafio é que nós fomos, historicamente, as nossas tradições de estruturação do processo mental de um executivo, ela sempre foi apontada para preparar esse executivo para fazer a gestão da cultura. Esse executivo, essa executiva, esse CEO, essa CEO, esse indivíduo, para fazer a gestão da execução estratégica. Então, as formações básicas são essas. Eu estou em palestras, eu pergunto assim, quem fez o MBA aqui de administração? Quem fez de finanças? Quem fez de... Todo mundo vai levantando a mão. Quando eu pergunto, quem fez o MBA de cultura? Ninguém. Não tem. A gente não foi formado, preparado para isso. E aqui tem um agravante que é o seguinte, então as tradições das escolhas e da execução, ela está muito associada a essa dimensão da estratégia. E isso também, por outro lado, ele vai se confirmando a partir de uma lógica em que uma escolha que eu faço, eu consigo ver qual é o efeito dela. Então, simplificando muito aqui, fizemos o orçamento do ano, temos que entregar um resultado de X lá no meu bottom line. Simplificando mais uma vez, receita menos despesa vai dar o meu bottom line. Se no primeiro quarter não entrou esse bottom line, eu vou olhar para a receita, vou olhar para a despesa, olha, não vendi o que eu esperava, e a minha despesa subiu um pouquinho, não tenho nenhuma perspectiva que no próximo quarter aumente minhas receitas, a despesa vai continuar igual, eu vou ter de novo abaixo do resultado, aí eu vou lá, corto um pedaço da despesa, no trimestre seguinte voltou na linha de resultado. Na cultura não é assim que funciona. A cultura é uma jornada, ela é uma relação que vai você influenciando e modificando e no tempo. Então, a estratégia caminha assim, a cultura caminha assim. Ela vai em ondas com o tempo. Eu estou com um case agora, eu tenho uma reunião, por acaso, por coincidência, amanhã, com esse grupo de executivos, de 1 ano e meio atrás que eles me chamaram, uma organização super bem sucedida. Eles fizeram um baita de um case, fizeram um IPO super bem sucedido, e há 1 ano e meio atrás eles chamaram a gente porque a coisa começou a crescer, né, bastante de tamanho. Então, olha, eu preciso cuidar da cultura. Ele ouviu que era relevante cuidar da cultura, ele não tinha uma identidade cultural formulada adequadamente às demandas estratégicas. Fizemos todo esse trabalho, só que ele não fez nada de lá para cá. Quando chegou agora, 1 mês e meio atrás, ele me chamou e disse, cara, eu estou com um problema aqui de cultura. Eram as mesmas coisas, entende? Então, por um lado, a gente é importante eu trazer para a consciência, primeira coisa mais importante, assim, que eu diria que é o grande aprendizado, um dos grandes aprendizados que eu tenho nessa jornada, né?
de que nós precisamos cuidar da cultura de forma consciente em bases permanentes. E não é um projeto, é um processo. Processo permanente. Permanente. Assim como eu cuido de tudo, eu preciso estar cuidando da cultura permanentemente. Por quê? Se eu falei aqui, e que é um fundamento, que a cultura precisa fazer frente aos desafios estratégicos, ano após ano modificam-se os desafios estratégicos. Então, qual é a tinta que eu preciso colocar mais em aspectos culturais para esse próximo exercício, para fazer frente aos desafios estratégicos desse próximo exercício? As pessoas vão saindo da organização, outras vão entrando. Eu preciso aculturar essas pessoas conscientemente, para que eu mantenha esse processo fortalecido em permanente evolução. Né? Então, sim, é possível, sim, a gente fazer a gestão da cultura. Ela precisa estar sendo feita de forma consciente e ela precisa entrar na pauta da gestão regular. Então, isso precisa acontecer dessa maneira. Então, se não fizer isso, quer dizer, olha, Rod, final do ano, vamos ver o que aconteceu esse ano. Foram esses resultados, etc. e tal. Para o ano que vem, vamos mudar um pouquinho aqui a nossa estratégia. Todo mundo concorda? Legal, todo mundo concorda. Deveria vir imediatamente duas perguntas. A nossa liderança está preparada para desviar esses 3, 4 graus na nossa rota? Uhum. A nossa cultura responde a isso? Essas respostas vão lhe dizer o seguinte, é viável. Ou elas vão dizer o seguinte, esse é o tamanho do esforço que eu preciso fazer para poder realmente pegar a nossa embarcação e virar a proa dela 4, 5 graus para a nossa nova navegação. Isso precisa ser visto de forma permanente, de forma regular. Impressionante. Gui, quem é o dono da cultura, a dona da cultura dentro de uma organização? Eu tenho sempre a tendência de achar que está muito ligado ao RH da empresa. Uhum. Né? É isso mesmo? É o RH que é responsável pela cultura? São os líderes? Todo mundo? Quem são os responsáveis pela cultura dentro de uma empresa? Puta, excelente. Essa é uma pergunta excelente, porque na realidade é o seguinte, dono da cultura são todos que fazem parte da cultura. Graus de responsabilidade que existe de cada indivíduo dentro da cultura é o grau de relevância de influência que essa pessoa, essa liderança tem no impacto daquilo que é a cultura da organização. Mas definitivamente não é RH o dono da cultura. Uhum. E aqui eu faço até uma provocação, às vezes as pessoas não gostam muito disso, mas eu faço porque eu acho que é importante a gente trazer para a consciência a relevância disso. Veja, a cultura ela se estabelece a partir de um conjunto. Quer dizer, a gente consegue visualizar a cultura quando a gente observa um padrão de comportamentos. Então, porque a cultura é algo abstrato, né? Uhum. Você não consigo ver a cultura. Como é que eu identifico, como é que eu dou identidade à cultura? Observando o comportamento das pessoas. Esse comportamento das pessoas ele é encorajado e permitido pelo que eu simplifico chamando Sistema Geral de Consequências. O Sistema Geral de Consequências é tudo. São todos os subsistemas de recursos humanos, são os layouts, são os símbolos, são as regras, os processos e tal. E tem uma peça do Sistema Geral de Consequências importantíssima que é a liderança. Uhum. As pessoas reagem àquilo que a liderança valoriza ou não. Então, em última instância, todo o C-Level, o C-Suite, o grupo de diretores, eles reagem ao que a CEO valoriza ou não. Uhum. Então, isso necessariamente precisa ser um projeto da CEO, do CEO, ou, se estiver bem organizado, do conselho. Quando ele entra como sendo um projeto de recursos humanos, ele como recursos humanos, ou CFO, ou marketing, ou vendas, ou operações, seja lá o que for, competem por atenção e recursos. Uhum. Então, quando ele é um projeto de recursos humanos, não é nem um pouco incomum as outras áreas até boicotarem, mesmo que sem a intenção racional. Mas por que eu vou fazer um esforço enorme para que essa pessoa se destaque dentro do meu sistema se mundo como ele é, Nelson Rodrigues. A realidade como a realidade ela é. Como ela é, tá certo? Se eu também quero me destacar no meu projeto e por aí vai. Mas, na realidade, a cultura ela vai ajudar todas essas caixinhas a entregarem os seus resultados, a performarem. Então, ela precisa ser de todas as pessoas que compõem a alta liderança.
ela precisa ser todas as pessoas que compõem a liderança. Isso começa com a figura da liderança principal, da CEO, do CEO, ou do conselho. Uhum. Quando o Richard Barrett esteve agora aqui, nós fizemos um esforço, empreendemos um esforço e patrocinamos, inclusive, uma palestra dentro do IBGC, justamente para poder sensibilizar essa comunidade de conselheiros da relevância que é trazer essa pauta para dentro das escolhas mais estratégicas no âmbito de conselho. Uhum. Porque você imagine o seguinte, se fica na CEO ou no CEO, a cada mudança de CEO pode mudar a cultura. Era a pergunta que eu ia te fazer agora. Né? Imagina que eu tenho aqui uma cultura de uma empresa, uma cultura soft, uma cultura em que as pessoas se ajudam, uma cultura dos sonhos, vamos dizer assim. Né? E aí entra um executivo, uma executiva, que tem uma pegada mais competitiva, uma pegada mais de embate, né, de colocar as áreas, eventualmente até umas contra, entre aspas, outras. E aí entra aqui como executivo. O que acontece com essa cultura aqui de baixo? Vai sofrer, não vai? Vai sofrer influência desse novo rol de valores, desse novo rol de crenças, dessa nova liderança que tem um altíssimo poder de influência. Uhum. E aí é que entra o papel da governança para proteger todo esse sistema, né? Porque muitas vezes a governança também faz uma escolha de fazer uma transição para uma outra pessoa que vai assumir a cadeira de CEO, justamente porque essa organização precisa de um sangue novo, uma mudança, entendeu? Precisa fazer um ajuste cultural importante, mas é importante que isso aconteça de forma consciente. Então, da mesma forma que chegou uma nova pessoa para ocupar a cadeira de CEO, ela vai olhar e fazer o seu diagnóstico. Ela pode ter sido chamada para dizer o seguinte, olha, fechamos no conselho aqui esse plano estratégico dos 5 anos e você vem aqui para executar esse plano. Esses são os desafios, você precisa mudar a cultura, já vem a encomenda. Identificamos você porque tem um perfil adequado a essa mudança cultural. Isso foi feito de forma consciente. Ainda que seja, por exemplo, esse exemplo que eu dei, uma pessoa mais agressiva para um ambiente muito mais soft. Eu quero dar essa apimentada no ambiente. Então eu trago esse líder ou essa líder mais... Se isso foi consciente, tá correto. Não tá ruim. E vai criar uma dor no começo, mas é uma dor que o sistema intencionalmente sabe que vai fazê-lo. E isso não tem problema, não tem erro. Algumas pessoas vão sofrer porque vão não se adaptar a essa nova realidade e vão pedir para sair, pode acontecer. E faz parte do processo, porque se você pensar do ponto de vista holístico e da responsabilidade do empreendimento, você precisa proteger o empreendimento, porque ele é que vai gerar mais emprego, gerar mais renda, pagar mais impostos, ele que vai cumprir a sua função social no sistema como um todo, e para isso ela precisa ser bem-sucedida. E se para ser bem-sucedida diante dos desafios precisa mudar aspectos culturais, nessa mudança tem pessoas que vão se adaptar, outras que não vão se adaptar. E muitas vezes significa de ter uma agressividade maior, etc. e tal. Não estou falando aqui dos aspectos dos comportamentos que não são bons. Entendeu? Então, quando você até cita o exemplo, você criou um ambiente mais competitivo entre as pessoas. Vamos lá, não estamos falando aqui de falta de respeito, não estamos falando aqui de descumprir aspectos de valores básicos, essenciais, básicos, não estou falando aqui de ética, mas estou falando de aumentar o nível de pressão competitiva dentro do sistema e que tem gente que não suporta, não gosta disso, não vai se adaptar. Mas como é que normalmente se faz isso de uma maneira bem feita? Diz o seguinte, gente, estamos diante de uma jornada de evolução cultural. E a partir de agora, esses são os elementos culturais, esses são os valores que a gente vai passar a atribuir com mais força e dar clareza para as pessoas. Quando dá clareza para as pessoas dizem, puta, entendi, caramba, mas eu consigo me ressignificar. Eu consigo passar a valorizar outras coisas nessa mudança e eu me adapto. Parte do sistema vai dizer, nossa, ainda bem que chegou alguém aqui com foco de botar esse negócio para andar. E outra parte vai falar, nem a pau. E outra, entendeu? Então, é isso. É um processo que obedece a uma dinâmica dentro de uma complexidade que vai muito ao encontro ou de encontro às necessidades humanas, as visões de mundo e as formas que as pessoas se relacionam com o trabalho, né? Gui, quando você olha os desafios de mudança cultural, né,
Tem algum exemplo que você possa trazer para a gente, de algum, obviamente sem citar nomes e tal, de alguma organização que fez uma mudança cultural muito significativa e como foi esse processo? Tem algum exemplo que você lembre aí, que você possa compartilhar com a gente? Sim, tenho. Eu tenho vários. Imagino. Mas vamos lá, deixa eu lembrar de uma aqui e aqui trazer... Até para uma questão que eu acho que é um conceito importante, eu falei agora há pouco da importância da alta liderança estar comprada com isso. Existem 3 estágios do que é essa alta liderança. O primeiro estágio ela pensa assim, será que eu preciso mesmo gastar energia com isso? Tem que bater as metas, tem que vender, tem que comprar, tem que olhar para tudo da esfera da estratégia. Será que eu preciso mesmo? Esse é um estágio. Até que, em um dado momento, as pessoas se convencem, não, caramba, esse negócio é importante, está todo mundo falando, eu estou vendo que tem aspectos aqui que são de cultura, precisam mudar. Aí o segundo estágio, ele diz, olha, precisamos mudar. Aí delega, RH vai lá e faz. E o terceiro estágio é o estágio do seguinte, eu entendi que isso é comigo aqui. Se eu não mudar aquilo, eu como líder principal, se eu não mudar aquilo que eu valorizo, aquilo que eu estou descendo para a minha organização, não vai acontecer. E esse é assim que eu não encontro o estado da arte, da intenção transformadora, da intenção evolucionária, né? Então, esse é um pedaço importante de trazer aqui para esse contexto do principal desafio do que aconteceu, de um case exatamente que eu estava no momento de uma organização que ela estava passando por um turnaround. Ela tinha sofrido uma ameaça competitiva seríssima que demandava por desenvolvimento de novos produtos, demandava por uma redução muito forte no ambiente hierárquico e burocrático. Ela precisava se tornar mais leve. E a gente tinha a figura da principal liderança numa postura. Nós fizemos um processo de mapeamento, nós chegamos dentro da organização para discutir todos os desafios, num processo profundo de team building com esse grupo, para poder discutir, olha, vamos reorganizar aqui a nossa identidade cultural para fazer frente a esse momento de desafio estratégico. E essa liderança, essa pessoa, ela assumiu um papel exclusivamente de ameaçar as pessoas do grupo, ao mesmo tempo que ela o tempo inteiro falava que estamos com um problema, olha o problema que nós vamos quebrar. Então, trazia uma mensagem bastante negativa e ameaçando as pessoas, né? E aí chegou um dado momento que eu cheguei para essa pessoa e falei o seguinte, cara, você não acredita mais no seu negócio, não? Se você não acredita mais no seu negócio, está na hora de você sair dele. Saia dele, dê a sua cadeira para alguém que possa ser capaz de transformar. Porque nesse caminhar aqui, não adianta você dizer para essas pessoas que são seniors que nós estamos no buraco, num problema grande. Todo mundo sabe. E também não adianta ficar ameaçando sem fazer nada. Então é só uma energia que não está produzindo absolutamente nada. Se você não acredita, sai. Isso eu já estava assim, pensando que ele vai me cancelar, né? Vai me botar daqui para fora, né? Ao contrário, isso alertou. Eu tive a condição de dizer para ele ali aquilo que ninguém dizia. Na semana seguinte, ele me contratou como mentor dele para poder fazer a gestão desse processo e deu uma virada no processo, que foi assim, incrível. E ele passou a trazer para a consciência o que era que acontecia no sistema e que o comportamento dele valorizava o que acontecia no sistema. Então, ele teve que romper alguns paradigmas, ele teve que desafiar as suas próprias crenças. O Richard Belton, ele fala um negócio bem legal, que é o seguinte, olha, se você quer transformar as organizações, é necessário transformar a liderança. As pessoas da liderança. Ou você transforma e muda a liderança, e a liderança muda, ou você tem que mudar a liderança. Então, ele diz exatamente isso. E esse foi um dos exemplos assim, incríveis. Ou seja, o líder trouxe para a consciência a mudança que ele ou ela precisava fazer, fez essa mudança e aí as coisas começaram a se encaixar, né? Interessantíssimo esse ponto, né? Do executivo perceber que, putz, na verdade aqui talvez eu seja o grande desafio da mudança cultural da minha empresa, porque eu não comprei a mudança, né? Provavelmente devia ser algum executivo de
alta patente, dono da empresa, fundador, né? Que tem aquelas amarras maiores. Os apegos, né? A pseudo-zona de segurança, né? Que, na verdade, não existe. E a gente citou várias vezes aqui na nossa conversa hoje o Richard Barrett. Né? Quem é o Richard Barrett? Né? Para quem não o conhece, né? Quem é o Richard Barrett? Pois é, a primeira informação que eu tive de mapeamento cultural, daquela história que eu contei lá atrás, eu posso citar esse nome, porque na realidade ali foi o quê? Foi a fusão cultural que ocorreu consequente à fusão da Tóquio Seguradora com a Real Seguros, que deu origem a Tóquio Marine. Esse é um case público, eles permitem que a gente fale, por isso que não tenho nenhum problema com isso. E a diretora de Recursos Humanos, na época, ela nos chamou, nós conquistamos esse espaço para fazer o rollout lá do Programa de Desenvolvimento de Liderança, associado à gestão cultural. E foi apresentado um diagnóstico e um mapeamento feito no modelo Barrett. E eu fiquei encantado com aquilo. E aí eu estudei tudo. Por isso que eu fiz a formação em Hofstede, na Holanda. Eu estudei Trompeners, Denison, Okai, Walking the Talk, Gallup, enfim. Eu pesquisei muito. E existem vários métodos. Então, é importante, isso é uma coisa bem importante pelo seguinte... É importante você conseguir, você que quer fazer um processo de gestão cultural, o primeiro passo sempre é o passo de você trazer para a consciência o estado atual. Eu estava falando do velejar, né? Qual é a nossa posição atual? É importante saber isso. E aí existem vários métodos. O método do Richard Barrett foi o que mais me encantou, porque ele traz a cultura para valores e ele é um método que ele é evolucionário, ele fala dos estágios de evolução humana, e ele traz o valor que conecta com a necessidade humana, e ele, além de trabalhar para esse aspecto humanista das necessidades humanas, ele traz para um aspecto que é um aspecto evolucionário. E como o sistema humano é feito de pessoas, você faz a associação desses mesmos estágios, né? Que são 7 estágios evolutivos. Posso falar um pouco sobre isso aqui? Claro. Acho que vale a pena. São 7 estágios evolutivos da jornada evolutiva de um indivíduo, que todos percorrem essa jornada evolutiva, e que ele trouxe isso a partir da hierarquia das necessidades de Maslow. Então ele juntou um pouco da hierarquia da necessidade de Maslow, ele associou isso com um tanto de filosofia oriental. Os 7 níveis, eles são das mesmas 7 cores dos 7 chakras e se conversam. Então ele usa um pouco de elementos que vem do Ken Wilber, que fala também da transformação integral dos sistemas. Então ele traz um conjunto de informações e ele fez a formulação, ele fez a formulação toda a partir daí. Ele é um britânico que é um humanista, psicólogo, sociólogo, filósofo, antropólogo, mas antes de tudo isso ele é engenheiro. Então ele foi engenheiro do Banco Mundial. E aí nós estamos falando de algo que é muito abstrato e intangível, e ele, como engenheiro, conseguiu trazer isso para uma estrutura que permite escolhas pragmáticas daquilo que é intangível e abstrato. Então essa foi a grande sacada dele, né? E o que filosoficamente ele postula? O que ele diz? Que todos nós, não é que nós temos uma alma. O que ele diz que é interessante é que nós somos uma alma. Nós não temos alma, nós somos uma alma vivendo uma experiência de terceira dimensão. Para que a gente consiga se estabelecer nessa terceira dimensão vivendo, a gente vive um estágio, vive essa jornada evolutiva em 7 estágios. Sendo o primeiro dele o estágio básico de sobrevivência, até os 2 anos de idade, desde o útero materno, quando você tem somente a formação do cérebro reptiliano, onde você tem a programação genética, né, que traz para você, quer dizer, o bebê sabe nasce sabendo chorar, nasce sabendo respirar, nasce sabendo mamar. Mas ele ainda não sabe nem que ele ainda acha que é parte da mãe até 18 meses e tal, até que ele sofre essa dor da separação. No mesmo momento em que começa a se formar a parte do cérebro límbico, que é o cérebro emocional, e que a grande necessidade humana do segundo nível, já que o primeiro é a sobrevivência, é a necessidade de se sentir pertencente por se sentir amado. Então isso vai até os 8 anos de idade, né? Então essa é a grande necessidade dos indivíduos nesse momento, até que a partir dos 9 anos de idade aproximadamente começa a se formar o neocórtex, que é a parte racional do indivíduo, e que ele vai buscar o fortalecimento da autoestima.
Então, ele vai buscar a clareza e o reconhecimento, que é a grande necessidade que o indivíduo tem nesse estágio, que é o reconhecimento do quanto eu sou bom para, quanto eu sou capaz de. Então, esses 3 primeiros estágios, o estágio de sobrevivência, estágio de relacionamento e o de autoestima, esses são os 3 estágios básicos do ego, estruturação do ego. Na pegada filosófica do Barrett, ele não diz que o ego é ruim. Tem muitos indivíduos que aí, quando vai para o 4º estágio, que o Jung chama de individuação, nesse momento ele diz o seguinte, pode descobrir qual é o grande barato da vida. É ter bastante, nível 1, ser querido e benquisto por todos, nível 2, e ser reconhecido como competente e bom pra caramba. E vive em loop nesses 3 níveis do ego. Isso não é legal. Muitos indivíduos não conseguem ser individual, o 4º nível, onde a grande necessidade é liberdade e autonomia, porque vivem a tragédia da miséria humana. Então, vivem fome, vivem ambiente de guerra, então não conseguem se individuar. E outros indivíduos, nesse momento, entendem a sua grande necessidade. Meu filho, que foi para a Austrália com 30 anos, um pouco antes, e viver a sua própria vida. Sou dono das rédeas do meu destino. A minha necessidade agora é eu me libertar da influência parental, é me libertar da programação cultural para ser dono das rédeas do meu destino. E aí ele abre o canal de transição para o nível 5, que é o nível da expressão genuína. Esse indivíduo de 30, 40 anos, próximo dos 50, é a hora que ele vai parar para dizer, meu Deus, qual é o grande propósito da minha vida? Qual é a minha grande missão aqui? O que é a minha intuição genuína? Essa é a busca desse estágio evolutivo. Para então, no nível 6, eu entrar no nível que se chama é o nível de colaboração, é o nível de conexão com quem compartilha desse mesmo propósito, para viver, então, o nível 7, que é viver do serviço, do servir. Então, o Barrett ele fala que a nossa missão, enquanto alma, nessa jornada evolutiva, nesse corpo, é se expressar, nível 5, para se conectar, nível 6, e contribuir, nível 7. O que é que impede a gente de fazer isso são os medos que nós temos nos níveis 1, 2 e 3. O medo de não ter o suficiente, o medo de não ser querido e o medo de não ser considerado como bom o suficiente. Isso inibe essa capacidade. E esse modelo é um modelo que a gente consegue olhar para o nível de evolução dos indivíduos, por onde os indivíduos operam, assim como os sistemas humanos. Então, quando a gente mapeia isso dentro das organizações, a gente consegue entender o que o sistema valoriza, o sistema humano ali valoriza ou deixa de valorizar, o que ele quer e associa isso com quais são as necessidades da organização. Então, é um jeito humanista de olhar para tudo isso que é sensacional. E na realidade, é o que o Barrett fala assim, tudo que a gente precisa é amor. A coisa mais importante que a gente precisa é amor. E muitas vezes o medo é o que atrapalha. Então, o que a gente vê de liderança exigente, liderança que provoca silos, feudos de competição, é por medos. Na realidade, são medos que tem de perder o controle, de deixar de proteger. Então, descobrir quais são os medos do sistema alivia, torna mais leve a forma de nos relacionarmos, ao mesmo tempo que a gente consegue identificar para onde a gente quer valorizar. Então, um jeito bem bacana. Não sei se eu me delonguei um pouco aqui, eu tô aqui mas conectando todas as coisas que você está falando. Agora eu estou entendendo porque eu penso assim, porque eu ajo assim. Faz muito sentido. Ô Gui, eu queria te fazer uma última pergunta, que é, eu tenho uma cultura como pessoa física, certo, né? Que eu trouxe lá da minha família, do ambiente que eu convivi, né? Das coisas que eu estudei, das experiências que eu tive. E eu vou entrar numa empresa que tem uma outra cultura, né? Como isso influencia a vida de uma pessoa, né? A gente já falou um pouco sobre isso, né? Se você é uma pessoa que gosta mais de agito e for trabalhar numa empresa mais soft, provavelmente você vai ficar com tédio e vice-versa. Mas como é que a cultura pessoal contribui ou impacta a cultura organizacional? Legal, muito bom. Todos os indivíduos precisam se sentir seguros, se sentir pertencentes e se sentirem capazes. Essas são necessidades básicas de todos os indivíduos. E todos os indivíduos desejam se expressar de forma genuína, portanto, vivenciar num ambiente em que elas possam ser elas mesmas.
Todos nós temos um conjunto de valores que, se a gente reconhece claramente quais são o que a organização preza, a gente consegue ressignificar, reordenar para se encaixar bem. Vou dar um exemplo aqui interessante da minha vida. Eu trabalhei no Citibank há muito tempo. Quando eu entrei no Citibank, eu trabalhava antes no Banco Econômico, era um banco de varejo. Aí foi uma história de transformação cultural até do Citibank. Hoje eu reconheço, tenho uma leitura clara disso daí. Eu via que as pessoas falavam uma série de expressões em inglês, né? Commitment, accountability, bottom line. Então, tinha um conjunto de palavras em inglês que se falava empowerment, e que se falava porque se dizia que não tinha uma tradução muito boa, mas isso era falado lá no ambiente de uma empresa americana. Eu não sabia o que significava, não sabia colocar isso dentro de um diálogo, até que eu aprendi a usar isso de forma adequada. Foi quando eu me senti insider. E comecei a usar isso e atribuir isso na minha linguagem. Eu saí de lá e fui ser diretor organizacional de desenvolvimento organizacional. Eu era o pró-reitor que cuidava da parte eu tinha o diretor acadêmico, que era meu par, e de uma universidade. E eu fui para a universidade privada, no processo de profissionalização, trouxe um economista do Citibank para poder fazer isso e tal. E eu cheguei lá, empowerment, accountability, bottom line. Deu 2 semanas, esse diretor acadêmico me chamou no canto e falou assim: Gui, deixa eu te explicar um negócio, cara. Isso aqui é uma academia. A nossa língua é a nossa pátria. Então você vem aqui falando essas expressões em inglês desse jeito, você parece um bicho esquisitíssimo. Eu disse, tá bom. No dia seguinte, eu virei a chave e acabou. Eu ressignifiquei. Aquilo que na minha hierarquia tinha importância e tinha relevância, eu mudei entendendo exatamente qual era o ethos que eu estava participando, qual era o ambiente cultural que eu estava participando. Então, quando isso é claro, a gente consegue reordenar um pouco o que é das nossas... daquilo que a gente originalmente está ordenando com a nossa, que você chamou de cultura pessoal, né? Eu chamo de identidade, porque cultura, por princípio, precisa ter pelo menos 2 pessoas, tá? Ah, boa, boa. Cultura é um conceito de coletivo. Mais uma. Ele não é um conceito de individual. A não ser que quando a gente fala de cultura geral, essa pessoa é pessoa de boa cultura, ela é erudita, ela sabe de muita coisa, isso é outra história, é outro significado para a cultura, mas nesse significado aqui, a cultura precisa ter pelo menos 2 pessoas. Então, a gente é capaz de ressignificar. E aqui, deixa eu aproveitar só isso aqui para não perder, eu acho que é bem importante. Uma das descobertas recentes mais relevantes que a gente tem é o poder, você que participou do Líder do Futuro, que é um processo de imersão, é o poder que uma imersão tem. É impressionante. Para pegar dentro de um processo de transformação cultural esse grupo de pessoas e trazer esse grupo de pessoas, líderes principais, a liderança principal da organização, para a compreensão milimétrica dos significados desse coletivo. Então, quando a gente faz um processo de imersão com esse grupo de indivíduos, não o Líder do Futuro, que é um curso aberto, mas dentro de uma organização, o poder de transformação cultural que isso traz, porque essas pessoas se identificam individualmente, elas começam a se reconhecer como é que cada um significa as coisas da sua vida, a partir da conexão pessoal, entendeu? Que quando sai de um período de imersão para fazer a jornada cultural, ela é uma comunidade, ela passa a ser uma comunidade com a clareza de quais são os significados do que está simplesmente expresso ali no artefato de linguagem. Mas o que é que está por trás disso mesmo? Então as pessoas saem assim com o senso de que não, agora nós somos efetivamente um grupo, entendemos exatamente o que a gente precisa nutrir no nosso sistema. Isso é bem poderoso. E isso, imagino que é o estado da arte de se chegar à adesão de uma cultura, né? Sem nenhuma dúvida. É isso aí, Uau, nessa linha. Gui, super obrigado por você ter vindo aqui dar essa aula pra gente. Como é que as pessoas te seguem, Gui? Gui Marbach. Bem tranquilo. Gui Marbach encontra no LinkedIn, encontra no Instagram, que é onde eu tenho mais manifestado, e crescimentum.com.br. Também tem um conjunto de conteúdos lá que a gente procura compartilhar. Boa. O que é um grande prazer. Excelente. Gui, super obrigado por você ter vindo aqui e compartilhado tanto com a gente. Eu que agradeço, sou muito grato por essa oportunidade de compartilhar. Boa, obrigado. Valeu. Uau, pessoal, quanta coisa interessante sobre cultura organizacional, muito conhecimento que o Gui deixou aqui pra gente. Se você curtiu esse conteúdo, se você tá aqui até agora e não deu o like, deixa seu like.
e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder para a gente levar esse conteúdo tão relevante para as pessoas por esse mundão afora, tá certo? Não deixem de seguir a Crescimento, não deixem de seguir o Gui para vocês terem acesso ainda mais a conteúdos relevantes como esse, tá certo? Fiquem bem e até o próximo episódio. Boa!